Hoje é dia 31 de julho de 2026. Eu ia participar agora do jornal O Povo News para falar da crise em Ceuta, mas por conta da convenção do presidente Lula no Ceará, do jornal, um grande jornal cearense, eles tiveram que manter, né, a transmissão da convenção por conta das eleições e tudo mais, e adiaram a minha fala. Então, para deixar aqui um registro e isso não passar, eu vou fazer um breve comentário sobre a situação ali em Ceuta, não é? Quer dizer, a princípio, existe ali uma crise diplomática entre Marrocos e Espanha, que muito tem a ver com a região do Saara Ocidental. O Saara Ocidental, hoje ocupado por Marrocos, pertenceu à Espanha até meados da década de 70. Foi uma colônia espanhola. Quando deixa de ser colônia espanhola, a Espanha se retira naquele movimento de redemocratização da Espanha, do fim do regime franquista. Assim que a Espanha se retira, o Marrocos ocupa, porque o Marrocos sempre considerou o Saara Ocidental território seu. Nos últimos anos, algumas crises ocorreram. Há uns anos atrás, a Espanha, para evitar tensões com o Marrocos, reconheceu a presença marroquina no Saara Ocidental, o que contrariou a Argélia, que é um país vizinho ao Marrocos e pertence ao norte da África também, e as tensões entre esses dois países do norte da África vêm crescendo cada vez mais, muito em razão da vasta região do Saara Ocidental. Naquele momento, a Espanha reconheceu o Marrocos como a sua soberania para evitar problemas com Ceuta, porque Ceuta é o único território europeu que está fora da Europa, né? Que faz fronteira direta com a África. Ceuta é um enclave espanhol, é uma cidade que está ali junto ao Marrocos. E ao longo de muito tempo, e cada vez mais com a crise migratória no mundo e na Europa, ela vem se tornando foco de tensão. Ceuta pertence à Espanha desde o século XVII. Primeiramente, ela pertencia a Portugal, foi a primeira conquista portuguesa do expansionismo ultramarino português, em 1415. Portugal domina Ceuta e inicia ali o seu expansionismo, a sua época de ouro, que culminou com a chegada às Índias, com o descobrimento do Brasil e tudo mais. Só que em meados de 1600, com a Guerra da Reconquista, Portugal, depois de um breve período pertencendo à Espanha, ela se livra da Espanha e, num tratado celebrado entre os dois países, entrega Ceuta para a Espanha definitivamente, mas se livra ali da Espanha e tem a sua independência confirmada e celebrada até hoje. É um feriado em Portugal, o feriado da Reconquista e tudo mais. Então Ceuta é um enclave espanhol que é reivindicado pelo Marrocos, e só que recentemente o Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, fez uma visita à Argélia. A Argélia, com a crise energética em razão da guerra na Ucrânia, ela passa a ter uma importância vital para a Europa, porque a Argélia tem petróleo e gás, e passou a ser uma fornecedora muito importante de gás para a Espanha. Então a Espanha resolveu voltar atrás, não reconhece mais o Saara Ocidental como território marroquino. E o Marrocos, e agora, dia 20 de julho, o Pedro Sánchez visitou a Argélia, e isso pode ser uma das explicações do que ocorreu de ontem para hoje. Ou seja, o governo marroquino afrouxou o policiamento, permitindo que imigrantes irregulares atravessassem a fronteira entre Marrocos e Ceuta, mesmo por mar, ali no mar Mediterrâneo, nadando, é possível, né? Gerando esse caos.
né, que afeta a Europa toda, inclusive favorece a extrema-direita europeia e global. O Trump, logo a seguir, fez um pronunciamento acusando o Pedro Sánchez de ter sido permissivo com a imigração ilegal. Como todos sabem, o Sánchez é o primeiro-ministro espanhol é o primeiro-ministro da União Europeia menos alinhado ao Trump e ao Netanyahu também. Então existem até certas suposições de que por trás dessa jogada marroquina também tenha o dedo do Netanyahu de Trump, porque, de certa forma, o reino do Marrocos, apesar de ser muçulmano, tem uma relação amigável com Israel e com Trump, não é? Então esse é mais um motivo que levaria a essa situação. São vários motivos. São motivos que se entrelaçam, não é? O Pedro Sánchez, ele acaba sendo uma pedra no sapato do trumpismo e da extrema-direita europeia e global, no coração da Europa, um governo muito bem sucedido, e desestabilizar o seu governo seria muito interessante nesse momento para o Trump e para o Netanyahu, diante até da postura bastante firme do Pedro Sánchez em condenar o genocídio na Palestina. Então essas são algumas hipóteses do que está ocorrendo, e é preciso também separar as coisas, né? Existem as hipóteses mais concretas, mais palpáveis, como a questão do Saara Ocidental, e as hipóteses mais abertas, né? Mais complexas, como a questão da extrema-direita global. A questão é que o mundo está vivendo uma escalada de tensões, e em meio a essas tensões, as redes sociais, os algoritmos, eles acabam favorecendo a própria escalada de tensões internas, não é? Então a gente vê no mundo todo conflitos, o reacender de conflitos que estavam adormecidos há séculos, voltando. Agora essa questão do Paraguai em relação ao Brasil tem a ver com isso, não é? O Paraguai é um país que carrega um certo ressentimento por conta da guerra no Paraguai, algo que estava adormecido. O Marrocos carrega esse ressentimento por conta do Saara Ocidental. E em meio a isso tudo, existe essa crise migratória, essa crise do capitalismo, que faz com que as pessoas estejam desesperadas procurando meios de sobreviver. Fábio Reis Viana, para o Contexto Geopolítico.